Cuidar de um idoso não é uma missão fácil. Precisa de dedicação e conhecimento, precisa de carinho. Muitas famílias não conseguem organizar suas agendas com tantas necessidades. Mas para atender a essa demanda, um serviço de gerenciamento de vida foi criado. Dona Terezinha é assistida 24 horas por dia. Ela nunca fica só e nem poderia. Prestes a completar 93 anos, ela sofre de Alzheimer e está acamada há algum tempo. Se alimenta por sonda e precisa de cuidados especiais. Além de uma funcionária que trabalha com Dona Tereza há 40 anos e está todos os dias em casa, 4 cuidadoras, mais uma folguista, se revezam nos cuidados com a idosa. Eu amo o que eu faço, né? Porque a gente tem que dar atenção, tem que dar carinho. E ela merece, né? Porque ela é muito gentil, uma pessoa carinhosa. E isso cada vez cativa mais e engrandece nosso trabalho, né? Geralmente, quando ela está tranquila, eu fico tranquila também. Então, tem aqueles 30 minutos de descanso. Mas a gente que, à noite, a responsabilidade é tão grande que nós não podemos dormir. A gente tira um cochilo brando, mas em instante a gente tem que estar ligado. Mas tudo isso só é possível porque Dona Terezinha foi interditada pela Justiça. É o filho dela, Eduardo, quem cuida das finanças da mãe. Ele chegou a levá-la para uma casa de idosos, mas eles não se adaptaram. Escolheram mantê-la no apartamento, onde ela mora há quase 40 anos. E para ajudar na organização da casa, ele contratou uma empresa de gerenciamento de idosos. Os 4 profissionais da agência lá, realmente agora, eu acho que é o ponto de equilíbrio da prosperidade dela para o que ela está hoje. Então, graças a Deus, ela está indo muito bem. Todos os dias eu venho aqui, quando eu estou em Natal, eu venho aqui ver essa bonequinha minha do meu irmão, né? A agência que Eduardo contratou oferece profissionais treinadas para cuidar de pacientes em casa. Elas ficam o tempo todo ao lado de Terezinha, de olho nos sinais vitais, anotam qualquer ocorrência, estão prontas para pedir ajuda caso seja necessário e, além de toda a parte técnica, ainda trabalham com amor. Ela chama a gente de bonita. Isso, assim, o dia da gente é muito gratificante, né? Só ter o carinho dela, que a gente faz o trabalho, mas em troca. A gente nunca sabe se a gente vai receber em troca, mas no caso dela, a gente sempre recebe. Tem que ter o amor ao próximo. A profissão que é direcionada à saúde, você tem que ter amor. Tem que ter o dom. Porque se você não tiver amor ao próximo e dom, não adianta. Nada vai para frente. Além das cuidadoras, a agência também oferece um serviço de gerenciamento dos cuidados com pacientes domiciliares. Mesmo que a família já trabalhe com pessoas de confiança, às vezes é necessário um toque profissional para colocar ordem na casa e na rotina do paciente. O apoio administrativo ele engloba uma quantidade de serviços um pouco maior, que envolve desde a administração das compras, dos controles de despesa da casa, até a rotina domiciliar, se a família precisa fazer algum reparo, se a residência precisa de alguma adequação. A gente abraçou uma causa, né? A gente pensa no macro. Neste outro quarto aqui do apartamento de Terezinha fica grande parte de tudo que é usado no dia a dia dela. A alimentação, que é assim industrializada, né, feita via sonda, tem água mineral, proteína isolada, algumas medicações, seringas, fraldas e tudo isso tem um custo muito elevado. Mas quando é organizado assim, ajuda a diminuir esses custos, né, Silvana? Quando está desorganizado, aí o custo fica mais elevado ainda. A agência, ela entra nessas situações. Então, na hora que a gente organiza, que a gente consegue fazer as planilhas, organizar os procedimentos, fica tudo mais fácil, mais tranquilo para o familiar e para o paciente. As cuidadoras são, assim, maravilhosamente, tratam ela muitíssimo bem. Da nossa parte aqui, no ambiente dela, no lar dela, no ninho dela, na minha opinião, é que ela está muito bem. Graças a Deus, ela está muito bem. E aí você deve estar se pensando, né? É muito caro manter toda essa estrutura para cuidar de uma pessoa. E é mesmo, né? Imagina manter 4 cuidadoras, uma empregada doméstica, aí tem manutenção do apartamento, todos os medicamentos, produtos de higiene, alimentação.
mas às vezes os familiares até já têm um custo, né, até bem maior, né, e nem imaginam, né, que podem até reduzir esse custo quando investem na organização, otimizam os gastos, né. Por isso aí às vezes tem a importância de um olhar profissional sobre esses cuidados. E aí você viu também na reportagem que tem um determinado momento na vida, né, teve um determinado momento na vida da dona Terezinha que foi necessário interditá-la, ou seja, nomear uma outra pessoa que pudesse gerenciar a aposentadoria dela, já que ela não tinha mais condições físicas nem mentais de fazer isso. Mas como é que se faz isso? Em que circunstâncias? Como os direitos do idoso são preservados? E é sobre esse assunto que eu converso aqui com o André Arruda, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Bom dia, doutora André. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia RN. Bom, primeiro queria saber o que é esse processo de interdição. Esse processo é um reconhecimento de que o idoso ele já não está na sua capacidade plena de gerir a sua vida civil e financeira. É um processo doloroso esse reconhecimento da família e por isso muitas vezes ele é tardio, mas ele é muito importante que se reconheça ele logo do início. Na reportagem que nós vimos, ele é absoluto, ele é claro que há essa necessidade, mas na maioria das vezes ele não se torna visível e é importante que a família esteja atenta para que esse processo seja logo detectado. Aí em que casos? Em casos de doenças como Alzheimer? Em que circunstâncias se aplica? Um caso claro é a doença de Alzheimer. O portador de doença de Alzheimer no primeiro estágio, e principalmente aquele idoso que mora sozinho, ele está no primeiro estágio, então ele está muito vulnerável. Ele é muito vulnerável porque como ele mora só, ele pode assinar documento para terceiros, transferindo bens, fazendo empréstimos, ele pode abrir as portas de sua casa, sofrer violências psicológicas, sofrer violências físicas e não é fácil identificá-las, já que ele mora sozinho. Então é nesse momento do início dessa doença que é preciso tomar essa coragem e fazer a interdição ou ter alguém morando com ele. E aí como é feito esse processo de interdição? Bom, esse processo é necessário que haja a intervenção, o trabalho de um advogado, ou através de um advogado particular, ou através da Defensoria Pública, na ausência até do Ministério Público. É preciso provocar, através desse processo judiciário, e pedir que seja feita a interdição judicial. Aí, com essa interdição, é nomeado um curador, uma pessoa fica responsável por gerenciar a aposentadoria, no caso, ou a pensão desse idoso? Isso, a curatela ela pode ser parcial ou total. O juiz vai determinar esse grau, dependendo dos laudos que sejam apresentados por médico qualificado. É feita uma entrevista pelo juiz a esse idoso para verificar a necessidade. É oportunizado a esse idoso um momento de defesa para verificar se há necessidade mesmo de interdição para que seja evitado possíveis fraudes. Né? E aí sim é determinado e dado essa curatela ou ao cônjuge, ao primeiro momento, desde que esse cônjuge não seja separado de fato ou judicial, aos pais, filhos e netos. Qual a diferença de uma curadoria, de uma interdição para uma procuração? Bom, a procuração ela é dada diretamente pelo idoso e ela tem seus limites. Mas num caso desse, onde ele já não tem mais condições de ter a sua capacidade civil, essa procuração não tem validade. Então, quem tem essa procuração não pode representá-lo. Então, é necessário realmente a curatela. Aí, nesse caso, a pessoa que tem essa responsabilidade de gerenciar esses recursos, ela tem obrigação também de prestar contas. Tem obrigações que é determinada no processo judicial, onde ela tem a obrigação de prestar contas ou anualmente, ou semestralmente, ou até trimestralmente, de acordo com o juiz determinar. E tudo isso para preservar os direitos dos idosos? Para preservar o direito dos idosos e saber como é que está sendo aplicado esses valores ou os bens que esses idosos tenham. Doutor André Arruda, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia e pelos esclarecimentos. Muito obrigado.